Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da GT System. Aqui quem fala é o professor Tarcísio e hoje vamos falar um pouco sobre passivos e ativos de rede, certo? E o que é que seria isso, pessoal? Por que de saber diferenciar o que é um objeto do outro dentro de uma rede de computadores? Até o final desse vídeo, vocês vão entender melhor como ocorre essa divisão entre os equipamentos de uma rede de computadores, certo? Então, ativos de rede, em uma maneira mais resumida, certo? Seriam equipamentos que podem aplicar algum tipo de tratamento em cima de um fluxo de informação, certo? Esses ativos podem ficar a cargo de gerar o fluxo de informação, encaminhar esse fluxo, rotear esse fluxo, converter esse sinal que está ali sendo transmitido, certo? Dentro de uma rede de computadores, certo? Então, resumidamente, um ativo de rede seria equipamentos que aplicam essas ações. E, obviamente, se um ativo de rede aplica isso, um passivo não aplica, certo? Um passivo de rede, ele só serve de passagem para essas informações, certo? Diferentemente dos ativos. Então, a gente vai ver com mais detalhes as definições desses dois tipos de equipamento e também vamos ver alguns exemplos de passivos e ativos durante esse material. Vamos aqui prosseguir. Então, pessoal, vamos ler aqui um pouco da definição de o que é um ativo de rede. Ativos de rede são equipamentos que permitem a estruturação de uma rede de computadores, conectando as máquinas de uma empresa umas às outras e também conectando a organização à internet, certo? Um pouco mais da definição. Eles são responsáveis por gerar e receber dados, além de converter sinais eletrônicos ou ópticos. São esses dispositivos que geram todo o fluxo de dados que passa pelos equipamentos passivos de rede, como eu falei anteriormente, certo? O ativo aplica o tratamento, certo? Pode encaminhar, rotear, converter, algum tipo de processamento em cima daquele fluxo ele vai aplicar. E o passivo não. O passivo vai servir de passagem para aquele fluxo que já foi processado, já foi roteado ou encaminhado, certo? Então, aqui seria, pessoal, alguns exemplos de ativos. São equipamentos que você vai se deparar dentro de uma organização, certo? Compondo aí a rede de computadores dessa empresa. Então, são exemplos de ativo. Hubs, que seria um equipamento de interconexão, certo? Seria um meio comum de interconexão entre os computadores. Switches, que assim como o hub, também é um meio comum de interconexão entre ativos de rede, entre computadores. Roteadores, que são equipamentos que conseguem te propor a interconexão entre redes diferentes, certo? Rotear a informação. Servidores, que são equipamentos que vão te prover algum tipo de serviço ou recurso dentro de uma rede, certo? Para ficar mais ilustrativo, esses exemplos que eu estou dando, antes de prosseguir aqui na exemplificação dos ativos, eu vou retomar, certo? E eu vou agora colocar uma ilustração para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Para vocês conseguirem enxergar que tipo de equipamento é esse que eu estou relatando aqui com vocês. Então, hubs. Vou colocar aqui um exemplo acima de o que seria um hub, certo? Como eu falei, seria um equipamento de interconexão. Um switch agora, certo? Esse aqui seria um exemplo de um switch. Roteadores, como vocês podem ver. Agora, servidores, certo? Servidores, pessoal, vocês devem estar vendo aí acima na ilustração, uma máquina comum, certo? O servidor, a máquina comum, certo? Você vai instalar um software nela e esse software, esse sistema operacional vai te possibilitar disponibilizar recursos, né, ou serviços dentro de uma rede, certo? Então, os servidores que aqui nós estamos relatando seriam uma máquina que foi ali
configurada para prover algum serviço ou recurso. Placas de rede, certo? Eu vou colocar aqui acima para vocês identificarem. As placas de rede vão servir de meio de conexão para os computadores, né? Pode ser um notebook, pode ser um celular, pode ser um desktop, certo? Então, equipamentos como esse devem utilizar de placas de rede para conseguirem se conectar a uma rede, certo? Firewalls, APs, que seriam equipamentos que vão servir para a parte de rede sem fio, certo? Que seria um ponto de acesso para os usuários se conectarem através da rede sem fio. Modems, que seriam equipamentos que convertem sinais analógicos em digitais, por isso o nome, né? Que seria modulador, demodulador, certo? Vou colocar aqui uma ilustração do que seria um modem. E assim sucessivamente, certo? Eu espero que com esses exemplos aqui práticos, né, do que seriam os ativos de rede, vocês comecem a entender melhor e saber diferenciar um equipamento do outro, certo? Então todos esses que eu acabei de relatar são ativos. Agora vamos passar para passivos de rede. O que seriam passivos de rede? Como eu falei, né, logo no slide anterior, passivos vão servir somente de passagem para aquele fluxo, certo? Vamos ler aqui a definição e depois a gente dá mais alguns exemplos para vocês. Então, os equipamentos passivos de rede são aqueles que transportam os dados, mas que não interferem nas informações trafegadas e nem nos sinais que passam por eles, certo? O papel de aplicar algum tipo de tratamento no fluxo é dos ativos. Os passivos vão servir só de caminho para aquele fluxo ser enviado à frente. Esses dispositivos permitem a interligação dos equipamentos, mesmo que alguns deles não necessitem de energia elétrica para a sua finalidade. Aí vem uma questão, certo? Ele está colocando aqui uma condição, ó, mesmo que alguns deles não necessitem de energia elétrica para a sua finalidade. Ou seja, o que ele está falando aqui, em outras palavras, é que existe passivos de rede que tem ali um fluxo de energia, certo? Eles são eletrizados, certo? Não necessariamente um passivo de rede precisa ser um equipamento que não suporta energia elétrica. É o contrário, certo? Passivos de rede também podem ser equipamentos que têm ali um circuito elétrico embutido, certo? Porém, ele não vai interferir no fluxo. Eles não vão interferir no fluxo de dados. Vocês vão entender melhor no próximo slide. Então, exemplos de equipamentos passivos de rede, certo? Que vão servir de caminho para o tráfego que foi processado pelos ativos. Então, conectores RJ45, fêmeas e macho, certo? Conector fêmea também pode ser conhecido como jack, keystone, tomada RJ45. Tem várias nomenclaturas para esse mesmo conector, que é considerado um passivo de rede. Tubo de polietileno, certo? Que seria um tubo que você pode utilizar para encaminhar ali os seus cabos de rede, certo? Você pode utilizar esse material para fazer lá a tubulação da sua rede de computadores, certo? Fontes de alimentação. Embora tenha energia fluindo por esse equipamento, isso não vai significar que ele está ali aplicando algum tratamento na informação que passa por ele, certo? Ele só está servindo de base para que os ativos consigam trabalhar corretamente, certo? Régua de alimentação, que vai servir para ligar os ativos, é considerado um passivo de rede, certo? Então aí vem uma questão, né? Nem sempre os passivos vão ser equipamentos que vão servir simplesmente para encaminhar as informações. Pode ser simplesmente um equipamento que está ali sendo utilizado para ligar um ativo de rede ou para organizar uma estrutura com os ativos de rede, certo? Como um rack. Um rack pode ser considerado um passivo de rede, certo? Ele está ali, ele pertence à estrutura de redes,
porém ele não vai interferir no fluxo de dados, ele vai servir só para organizar os equipamentos. Bastidores, patch panels, que são os painéis de tomada, voice panels, que também é um tipo de painel de tomadas, mas que é utilizado para a interconexão de voz, certo? A utilização do serviço de voz. Patch cords, que são os cabos que você vai utilizar para interconectar os patch panels aos switches ou a qualquer outro equipamento ativo de rede. Calhas, que vão servir para encaminhar os cabos, e o próprio cabo de rede, certo? Hoje os cabos que são mais utilizados nas redes de computadores são os cabos de fibra ótica, cabos de categoria 5E, que também já não deve mais ser utilizado, cabos de categoria 6, 6A e por aí vai, certo? Esses são exemplos de equipamentos passivos de rede, certo? São componentes que vão servir para você conseguir estruturar sua rede de computadores, porém não vão interferir no fluxo de dados, certo? E aqui seria um resumo de tudo que a gente viu hoje, certo? Os ativos de rede são dispositivos que analisam as informações trafegadas e decidem como elas afetam os sistemas. Ou seja, ele vai aplicar algum tipo de tratamento a essa informação. Já os passivos são os meios utilizados para a passagem do fluxo de informação. Isso é uma definição, certo, que pode ser considerada, porém a gente também discutiu aqui durante o material, nem sempre o passivo vai servir para a passagem do fluxo de dados. Ele pode ser simplesmente uma regra de alimentação, certo? A regra de alimentação não vai ter ali o fluxo de informação passando por ela. A regra de alimentação é só um componente que pode ser utilizado para interligar os ativos à energia, certo? É um componente que pertence à estrutura de redes, certo? É considerado um passivo, porém, fluxo de dados não passa pela regra de alimentação, certo? Então, essa definição, certo, que tem aí, os passivos são meios utilizados para a passagem do fluxo de informação, pode ser complementada com outras questões, certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão sobre o que são passivos e ativos. Se inscrevam em nosso canal, continuem nos acompanhando, compartilhem esse vídeo se puder e aguardem os próximos vídeos. Até mais, pessoal!